Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre algo que é muito importante para qualquer cabeleireiro. Vamos falar sobre o catálogo de cores. Sim, catálogo de cores. Não importa qual a marca do catálogo de cores que você tenha, mas é fundamental entender, conhecer o nosso catálogo de cores. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que podemos encontrar dentro do nosso catálogo. Vamos começar entendendo que dentro de um catálogo de cores, nós temos o que é conhecido como bases. O que seriam as bases? Bases são os tons naturais de um cabelo. Base é o que uma pessoa naturalmente pode nascer com aquela cor no seu cabelo. Por exemplo, preto, castanho escuro, loiro e assim por diante. Então essas são as bases. Quase sempre, quando nós queremos uma cobertura de branco perfeita, nós precisamos utilizar as bases. Mesmo que a cliente queira uma cor fantasia, um reflexo junto, nós precisamos utilizar a base para conseguir ter uma quantidade maior de pigmentos. Então, dentro do catálogo, a primeira coisa que nós devemos focar e encontrar são as bases. Essas bases, elas vão normalmente de 1 a 10, porque esses são os números que correspondem a cabelos naturais, ok? Então, de 1 a 10, nós encontramos as bases. Quase sempre elas são seguidas de ponto zero, ponto ou vírgula ou barra zero. Quando uma empresa coloca ponto, zero ou vírgula, zero ou barra zero, essa empresa está dizendo para nós que dentro daquela coloração, seja ela qual for a base, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, dentro dela não tem nenhum reflexo, não tem nenhuma cor fantasia. Então, por isso ele bota ponto, zero, não tem nada. É apenas a base pura. Ok? Então, entendemos que as bases são um número seguido de nada, ou seguido de ponto, vírgula ou barra, zero. E aí começamos a entender o nosso catálogo. Por que são bases ou por que são chamadas de naturais? Porque naturalmente uma pessoa pode nascer com cabelo naqueles tons, né? Do preto ao louro claríssimo. Ok? Bom, o que mais nós podemos encontrar dentro de um catálogo de cores, sem importar a marca do catálogo? Dentro de um catálogo, nós também encontramos o que é conhecido como reflexo simples. Então agora não é mais ponto, vírgula ou barra zero. Agora será ponto, vírgula ou barra algum número. Um número seguido da base. Um número após a base. Esse número, se for apenas um número, é conhecido como reflexo simples. Ok? E aí nós temos os cinzas, nós temos os dourados, nós temos os acobreados, nós temos os violetas, nós temos o tom de mate, nós temos o tom de vermelho e outros reflexos ou outros tons, ok? Mas para que a gente entenda quais são os reflexos simples, precisamos entender que vai seguir o ponto, um número, não 2 nem 3, um número. Por exemplo, 6.1, reflexo simples. 6.3, reflexo simples. 6.4, reflexo simples. Ok? Então estamos entendendo o que são as bases e o que são reflexos simples. É a base seguida de uma cor fantasia, com apenas um número. Nós também temos dentro dele os tons que são conhecidos como tons suaves. Segue o mesmo padrão, né? A base, depois um ponto, ou uma vírgula, ou uma barra, e aí então seguimos zero, o número do reflexo. Por exemplo, 6.01. Então nós sabemos que ali dentro tem aquele reflexo, mas como o zero veio antes, então eles estão dizendo que diluíram aquele reflexo, é um reflexo suave, com menos intensidade que teria o reflexo simples. Isso se aplica a todos os reflexos, ok? Cinzas, dourados, cobres, vermelhos e etc. Aí nós temos então um reflexo
suave. Após entendermos o que são os reflexos simples e os reflexos suaves, nós precisamos entender que dentro do nosso catálogo também existem os reflexos intensos. Como vamos identificar os reflexos intensos? Dentro do catálogo, não importa qual empresa, você vai encontrar uma coloração seguida de ponto, vírgula ou barra, um número e o zero em seguida. Por exemplo, 6.10. Então, dentro dessa coloração, a empresa está falando para você e para mim que ela intensificou o pigmento, o reflexo dentro dessa coloração. Então, tem uma quantidade maior de reflexo dentro dessa coloração. É um reflexo intenso. Em que momento você e eu vamos precisar desse reflexo intenso? Quando nós quisermos fazer, por exemplo, uma neutralização de uma cor indesejada e o pigmento simples, o reflexo simples, ele não for suficiente. Então, ele não foi suficiente, aí nós vamos então utilizar uma coloração que tenha o reflexo intenso. Essa coloração vai ser seguida de ponto, vírgula ou barra, o número e depois o zero. Então a empresa está falando para nós, para você e para mim, que ela intensificou esse reflexo nessa coloração. Depois que sairmos e entendermos os simples, suaves e os intensos, nós passaremos para os reflexos profundos. Muita quantidade, o dobro de quantidade de reflexo dentro da coloração. Como vamos identificar? Ponto, vírgula ou barra, o mesmo número duas vezes. Então vai ser seguida sempre de um ponto, uma vírgula ou uma barra, o número do reflexo repetido duas vezes. Por exemplo, 6.11 ou 6,11 ou 6/11. Então a empresa está falando para nós, para você e para mim, que dentro daquela coloração ela colocou o reflexo de maneira muito profunda, muito reflexo, o dobro da quantidade que teria num reflexo simples. E aí vamos seguir a mesma regra. Quando a gente precisar de bastante reflexo, quando você ou eu estivermos precisando daquele reflexo em maior quantidade, seja para neutralizar ou para intensificar o fundo que nós encontramos naquele cabelo da nossa cliente, nós então vamos utilizar um reflexo profundo. Esse reflexo pode ser ponto 11, ponto 33, ponto 44, ponto 66 e assim por diante. Então a empresa está falando para você e para mim que naquele reflexo, aquela coloração, o reflexo que tem dentro dela é um reflexo profundo, porque ela repetiu o reflexo duas vezes, ou dobrou a quantidade de reflexo dentro daquela coloração. Estamos entendendo um pouco, então, sobre o nosso catálogo de cores, muito importante para nós no dia a dia. Reflexos simples, suaves, intensos, profundos. Simples, suave, intenso, profundo. E agora, para encerrar essa parte do catálogo, vamos falar sobre os reflexos combinados. Nós sabemos que na estrela de Oswald, nós temos reflexos, por exemplo, ponto 1, ponto 3, ponto 4, ponto 6 e etc. Então, os reflexos combinados é quando uma empresa pega dois reflexos diferentes e une os dois. Por exemplo, 6.13. Então, essa empresa pegou o reflexo, no caso aí, ponto 1, e o reflexo ponto 3 e combinou os dois, criando um novo reflexo. Poderiam ser outras combinações, tá? Poderiam ser várias combinações. O que eu preciso entender é que quando uma empresa coloca números da estrela de Oswald ali como reflexo, e não suaviza, não intensifica, não dá profundidade, então ela combina um número com o outro. Ponto 13, ponto 33, ponto 46, ponto 64 e assim vai.
Então, são reflexos combinados. E esses mesmos reflexos combinados que as empresas criam, você e eu também podemos criar o mesmo reflexo. Basta nós combinarmos o que nós estamos querendo. Ah, eu quero um reflexo que seja acobreado, mas com um pouco mais de intensidade. Então, um pouco mais vivo, um pouco mais quente. Então, eu pego o reflexo que tenha cobre, ponto 4, e intensifico, combinando ele com um pouco de reflexo que tenha uma coloração que tenha o reflexo 6, por exemplo, que é vermelho. Boto uma pequena quantidade e intensifico o meu reflexo acobreado. E aí eu tenho, então, uma coloração ponto 46, porque eu coloquei mais quantidade de reflexo ponto 4 e menos quantidade de reflexo ponto 6. Então, o reflexo que eu criei foi ponto 46. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, tenha tirado bastante proveito e, se for necessário, assista outras vezes essa videoaula, entenda o catálogo de cores, porque o catálogo de cores é nosso aliado quando nós conseguimos utilizar de maneira correta. No próximo vídeo, vou estar falando para você sobre um outro pilar importante para nós, profissionais, entregarmos um serviço de excelência para nossos clientes. Então, espero você no próximo vídeo.